Agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a gente do grupo de leitura do Capital. A gente aqui estamos lendo o livro 3 do Capital, no 55º encontro. Estamos no capítulo 26, vamos começar o capítulo 26 hoje nesse encontro. Então, capítulo 26, acumulação de capital monetário e sua influência sobre a taxa de juros. Aí começa já com uma citação aqui direta, né? Desse texto aqui, The Currency Theory Reviewed, abre aspas. Na Inglaterra, se produz uma acumulação constante de riqueza adicional, que tende a assumir, por fim, a forma de dinheiro. E, depois do desejo de obter dinheiro, o desejo mais urgente é o de livrar-se dele novamente, por meio de qualquer tipo de investimento que proporcione juros ou lucro. Pois o dinheiro, por si só, não rende nada. Assim, se paralelamente a esse constante afluxo de capital excedente não ocorre uma ampliação gradual e suficiente de seu campo de aplicação, nos veremos necessariamente expostos a acumulações periódicas de dinheiro em busca de investimento, as quais serão mais ou menos importantes segundo as circunstâncias. Durante muitos anos, na Inglaterra, o grande meio de absorção da riqueza excedente foi a dívida pública. Ao chegar a seu nível máximo, em 1816, perdendo com isso sua eficácia de absorção, todos os anos uma soma de pelo menos 27 milhões de libras esterlinas, unidades monetárias, né, ficava à custa de outro campo de investimento. Ademais, ocorriam diversas devoluções de capital. Ao menos em nosso país, a fim de absorver as acumulações periódicas da riqueza excedente da sociedade, que não encontram saída nos ramos habituais de investimento, são absolutamente necessárias empresas que necessitem de um grande capital para se desenvolver e que ecoam periodicamente o excedente do capital desocupado. Fecha aspas. Texto de 1845. E aí o Marx, referindo-se ao ano de 1845, diz essa mesma obra, dois pontos, e aí uma outra citação dentro dessa obra. Dentro de um período muito curto, os preços voltaram a subir a partir do ponto mais baixo da depressão. A dívida pública, a 3%, está quase no mesmo nível. O ouro entesourado nos porões do Banco da Inglaterra supera toda a quantidade deste metal antes lá armazenado. Ações de todos os tipos estão a preços quase inéditos e a taxa de juros caiu tanto que é quase apenas nominal. Tudo isso é prova de que volta a existir na Inglaterra uma forte acumulação de riqueza ociosa, de que se aproxima um novo período de febre especulativa. Fecha aspas. Mais à frente ainda, né? Esse é da página 36, aí aqui mais à frente na página 68. Abre aspas de novo. Embora as importações de ouro não constituam um indício seguro de ganho no comércio exterior, uma parte dessas importações representam, prima facie, em ausência de outra possível explicação, esse lucro. Fecha aspas, esse aqui é citação desse John Hubbard, esse texto aqui de 1843. Aí agora, outra citação, né? Suponhamos que num período de prosperidade nos negócios, de preços remuneradores e de abundante circulação monetária, uma colheita ruim provoca uma exportação de ouro no valor de 5 milhões de unidades monetárias e importação de trigo no mesmo valor.
uma exportação de ouro no valor de 5 milhões e uma importação de trigo no mesmo valor. A circulação, e aí tem um trecho aqui que o Engels acrescenta, né? Não se trata, como veremos a seguir, de meios de circulação, mas de capital monetário ocioso. Aí volta para a citação. Diminuirá no mesmo montante, mesmo que os particulares ainda possuam a mesma quantidade de meios de circulação, os depósitos dos comerciantes em seus bancos, os saldos dos bancos com seus corretores de dinheiro e as reservas de suas caixas estarão todos reduzidos. E a consequência imediata dessa redução na quantia do capital ocioso será um aumento da taxa de juros, digamos, de 4% para 5%. Como a situação dos negócios é próspera, a confiança não será abalada, mas o valor do crédito sofrerá um aumento. Fecha aspas, citação aqui na página 42 desse texto aqui que ele falou lá no início, né? E agora na página 68. Se cai o preço das mercadorias em geral, o dinheiro excedente reflui para os bancos sob a forma de aumento dos depósitos. A abundância de capital ocioso faz baixar a taxa de juros a um mínimo, e essa situação persiste até que os preços mais altos ou uma maior animação dos negócios façam entrar em ação o dinheiro inativo ou até que este seja absorvido mediante seu investimento em títulos estrangeiros ou mercadorias estrangeiras. Fecha aspas. Terminou a citação. E aí o Marx brevemente diz: os seguintes trechos também foram extraídos do relatório parlamentar Commercial Distress, de 1847-48. Em consequência da colheita ruim e da fome de 46-47, foi preciso importar uma grande quantidade de alimentos. E aí a citação, né? Abre aspas. Isso explica um grande excesso das importações sobre as exportações. Explica também uma considerável retirada de dinheiro dos bancos e um aumento da afluência aos corretores de desconto por pessoas que queriam descontar suas letras. Os corretores começaram a examinar as letras com maior atenção. As concessões, aí um acréscimo do Engels, né, de crédito, volta para a citação, outorgadas até então se restringiram consideravelmente e produziram-se falências entre as firmas menos sólidas. Quem confiava exclusivamente no crédito quebrou. Isso contribuiu para aumentar o clima de alarme que já reinava antes. Banqueiros e outros se deram conta de que, para cumprir suas obrigações, já não podiam, com a mesma segurança de antes, contar com a conversão de suas letras e outros títulos em cédulas bancárias. Em vista disso, restringiram mais ainda a concessão de crédito e muitas vezes se recusavam terminantemente. Em muitos casos, guardavam as 7 chaves suas cédulas bancárias para cobrir futuramente suas próprias obrigações. Preferiram não entregá-las em sua totalidade. O clima de alarme e a confusão aumentavam diariamente. Se não fosse a carta de Lord John Russell, teríamos uma falência em geral. Fecha aspas. Página 74 e 75 desse Commercial Distress de 1847-48. Aí o Marx também rapidamente diz só isso aqui, ó. A carta de Russell revogou a lei bancária. Charles Turner, que mencionamos anteriormente, afirma, 2 pontos. É mais uma citação, né, desse texto aí, Commercial Distress, parece. Abre aspas. Algumas firmas dispunham de grandes recursos, mas sem liquidez. Todo o seu capital se encontrava imobilizado em terras nas Ilhas Maurício.
ou em fábricas de índigo e de açúcar. Tendo contraído obrigações de 500 mil a 600 mil unidades monetárias, não dispunham de recursos líquidos para pagar as letras correspondentes, até que, por fim, revelou-se que só podiam pagar suas letras mediante seu crédito, e até onde este chegasse. Fecha aspas. Página 81. Agora volta para o Marx. Diz o S. Gurney, igualmente mencionado. Dois pontos, abre aspas. Hoje, em 1848, temos uma limitação das transações e uma grande abundância de dinheiro. Fecha aspas. Nota número 1763. Abre aspas. Não creio que a escassez de capital tenha sido a culpada por fazer subir tanto a taxa de juros. Dois pontos. Foi o clima de alarme, a dificuldade de obter cédulas bancárias. Fecha aspas. Volta para o Marx. Em 1847, a Inglaterra pagou ao estrangeiro pelo menos 9 milhões de unidades monetárias em ouro por alimentos importados. Destes, 7 milhões e meio do Banco da Inglaterra e 1,5 milhão de outras fontes. Página 245. Morris, o governador do Banco da Inglaterra, dois pontos, abre aspas. Em 23 de outubro de 1847, os fundos públicos e as ações dos canais das ferrovias já estavam desvalorizados em 114 milhões 752 mil 225 unidades monetárias. Fecha aspas, página 312. O mesmo Morris, respondendo a uma pergunta de Lord Bentinck, dois pontos, abre aspas. O senhor não sabe que todo o capital investido em títulos e todo tipo de produto estava depreciado, do mesmo modo que as matérias-primas, o algodão, a seda e a lã foram enviados para o continente aos mesmos preços rebaixados e que o açúcar, o café e o chá foram liquidados em vendas forçadas? Era inevitável que a nação realizasse um sacrifício considerável para conter a drenagem de ouro, provocada pelas enormes importações de víveres. O senhor não acredita que teria sido melhor lançar mão das 8 milhões de unidades monetárias entesouradas nos cofres dos bancos, em vez de tentar recuperar o ouro à custa de tais sacrifícios? Não, não acredito. Fecha aspas. Volta para o Marx. E agora o comentário sobre esse heroísmo. Disraeli interroga o senhor William Cotton, diretor e ex-governador do Banco da Inglaterra. Abre aspas. Que dividendos os acionistas do banco obtiveram em 1844? Para aquele ano, 7%. E os de 1847? 9%. O banco paga o imposto de renda por seus acionistas no ano atual? Sim. E fez isso também em 1844? Não. Isso quer dizer que essa lei bancária, entre parênteses, de 1844, favoreceu muito os interesses dos acionistas. O resultado, portanto, é que desde a introdução da nova lei, os dividendos dos acionistas subiram de 7% para 9%. E, além disso, agora o imposto de renda é pago pelo banco, ao passo que antes ele era pago pelos próprios acionistas. Exato. Nota número 4.356-61. Volta para o Marx. Acerca do entesouramento nos bancos durante a crise de 1847, diz o Sr. Pease, um banqueiro provincial. Dois pontos. 4.605.
Abre aspas. Uma vez que o banco via-se obrigado a elevar cada vez mais a taxa de juros, os temores iam se generalizando. Os bancos do país aumentaram a quantia de dinheiro em seu poder e também a das cédulas bancárias. E muitos de nós, que normalmente não mantínhamos mais que algumas centenas de libras esterlinas em ouro ou em cédulas, passamos imediatamente a acumular milhares de libras esterlinas em nossos cofres e nossas escrivaninhas, pois uma grande incerteza reinava com relação aos descontos de letras e à possibilidade de sua circulação no mercado. E assim se deu um tesouramento geral. Fecha aspas. Um membro da comissão observa, 4.691, abre aspas. Consequentemente, qualquer que tenha sido a causa dessa situação durante os últimos 12 anos, seu resultado foi, de todo modo, mais favorável ao judeu e ao negociante de dinheiro do que à classe produtiva em geral. Fecha aspas. Em que medida o negociante de dinheiro explora uma época de crise, nos é dito por Tuck, abre aspas. Em 1847, na indústria metalúrgica de Warwickshire e Staffordshire, foram recusadas muitas encomendas de mercadorias, porque o fabricante tinha de pagar pelo desconto de suas letras uma taxa de juros tão alta que teria devorado mais que a totalidade de seu lucro. Fecha aspas. Em parênteses, nota número 5.451. Vejamos agora outro relatório parlamentar já citado, o Report of Select Committee on Bank Acts, de 1857, citado doravante como BC 1857. Nele figura o seguinte testemunho do Sr. Norman, diretor do Banco da Inglaterra e um dos principais representantes do Currency Principle. Tem uma nota aqui, tinha uma outra nota aqui lá atrás, né, a 83, né, que estava falando aqui do imposto de renda que o banco paga aos acionistas, né? E aí a nota diz assim, uma nota do Engels. Isto é, antigamente, primeiro se fixavam os dividendos e, em seguida, ao pagá-los ao acionista individual, deles se descontava o imposto de renda. Depois de 1844, porém, antes se pagava o imposto com base no lucro total do banco. Depois se distribuía o dividendo isento de imposto de renda. No último caso, portanto, a mesma porcentagem nominal é mais alta devido ao valor do imposto. E ali a Currency Principle, né, essa nota A, que é uma nota da edição, que vai falar assim, Currency Principle, doutrina monetária amplamente difundida na primeira metade do século XIX, que partia da teoria monetária quantitativa, né? Os representantes da teoria quantitativa defendiam que o preço das mercadorias era determinado pela quantidade de dinheiro em circulação. Os representantes do Currency Principle procuravam imitar as leis da circulação dos metais. Como o currency, que entre parênteses traduzindo seria meio de circulação, eles consideravam, além do dinheiro metálico, também o papel moeda. E acreditavam ser possível obter uma circulação monetária estável, garantindo um pleno lastro de ouro ao papel moeda. A emissão deveria, portanto, ser regulada de acordo com a importação e a exportação de metais preciosos. As tentativas do governo inglês, entre parênteses, Lei Bancária de 1844, de se apoiar nessa teoria, não obtiveram nenhum êxito.
e apenas confirmaram sua insustentabilidade teórica e sua inutilidade para fins práticos. Então, voltando para o texto, né? 3.635, abre aspas. O senhor dizia que, na sua opinião, a taxa de juros não depende da massa das cédulas bancárias, mas da oferta e da demanda de capital. O senhor poderia nos dizer o que entende por, entre aspas, capital, além de cédulas bancárias e dinheiro metálico? Creio que a definição usual de, entre aspas, capital é, dois pontos, mercadorias ou serviços empregados na produção. Fecha aspas. 3.636, abre aspas. Quando fala da taxa de juros, o senhor inclui como, entre aspas, capital todas as mercadorias? Todas as mercadorias empregadas na produção. Fecha aspas. 3.637. Abre aspas. O senhor inclui tudo isso quando fala da taxa de juros? Sim. Suponhamos que um fabricante algodoeiro necessite de algodão para sua fábrica. O mais provável é que, para comprá-lo, ele obtenha o adiantamento de seu banqueiro. E com cédulas bancárias, assim recebidas, vá a Liverpool e compre o algodão. O que ele realmente precisa é do algodão. As cédulas bancárias ou o ouro lhe servem simplesmente como meios para obter essa mercadoria. Se precisa de meios para pagar seus trabalhadores, ele toma emprestadas essas cédulas bancárias e com elas paga o salário de seus trabalhadores. E o que estes necessitam, por sua vez, é de alimento e moradia, e o dinheiro não é mais que o meio para pagá-los. Fecha aspas. 3.638. Abre aspas. Pelo dinheiro se pagam juros? Certamente, num primeiro momento. Mas tomemos outro caso. Suponhamos que o fabricante compre o algodão a crédito, sem buscar um adiantamento no banco. Nesse caso, a medida dos juros é a diferença entre o preço com pagamento em dinheiro vivo e o preço a crédito no momento do vencimento. Os juros existiriam ainda que não houvesse dinheiro algum. Fecha aspas. Aí volta o Marx. Essas pretensiosas fantasias são dignas desse luminar do Currency Principle. Primeiro, a descoberta genial de que as cédulas bancárias ou ouro são meios para comprar algo e de que ninguém os pega emprestado por eles mesmos. E o que é que se depreende disso, segundo ele? Que a taxa de juros é regulada pela oferta e pela demanda de mercadorias, das quais até agora só sabíamos que regulam o preço de mercado das mercadorias. Porém, taxas de juros bem diversas são compatíveis com preços de mercado constantes das mercadorias. Agora, segue a esperteza. Pergunta-se a ele, pelo dinheiro se pagam juros? Isso implica naturalmente outra pergunta. Dois pontos, abre aspas. O que tem a ver com essas mercadorias os juros recebidos pelo banqueiro, que não comercia em absoluto com mercadorias? Fecha aspas. E não recebem dinheiro à mesma taxa de juros os fabricantes que gastam esse dinheiro em mercados completamente distintos, nos quais, portanto, apresenta-se uma proporção totalmente distinta entre oferta e demanda das mercadorias pregadas na produção? Ao que esse renomado gênio responde que se o fabricante compra algodão a crédito, abre aspas, a medida dos juros está na diferença entre o preço com pagamento em espécie e o preço a crédito no vencimento, fecha aspas. Mas o correto é exatamente o contrário. A taxa de juros vigente, cuja regulação Norman, o gênio, deveria explicar,
é a medida da diferença entre o preço com pagamento em espécie e o preço a crédito até o vencimento. Espera aí que eu me confundi aqui uma coisa. Ele está falando que a crítica do cara, que o cara está dizendo que a medida dos juros está na diferença entre o preço com pagamento em espécie e o preço a crédito. E ele está dizendo aqui, o Marx, que a taxa de juros é o contrário. É a diferença entre o preço do pagamento em espécie e o preço a crédito, não no vencimento, mas até o vencimento. Essa é a diferença aqui, né? Tá. Só para entender, é como se ele estivesse querendo dizer que o preço a crédito ele tem que ser trazido para o valor presente, é isso? Porque aqui até ele não, aí acho que na tradução da Boitempo ele está usando, como é que é? Preço à vista, é isso? Não, preço, como é que é? Pagamento em espécie. Pagamento em espécie. Aqui está dando diferença entre preço à vista e preço a crédito, mas dá na mesma, eu acho. Mas olha só, vê que a diferença, na verdade, está em o pagamento, o preço a crédito ser no vencimento ou na data do vencimento, dando aqui, ou até o vencimento. Não é essa a diferença que o Marx está marcando? Eu estou entendendo que é isso, que ele chamou, aqui falou que está dizendo que é ao contrário, né? Eu não entendi por que é ao contrário, mas a diferença é justamente no vencimento e até o vencimento. Essa é a diferença. Então, mas como se tipo esse preço a crédito ele tivesse sendo trazido assim para valores presentes ou não necessariamente será? Bom, talvez a gente pode seguir e vai se resolver no caminho. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Bom, seguindo aqui. Antes de mais nada, o algodão precisa ser vendido por seu preço em dinheiro vivo. E este é determinado pelo preço de mercado, regulado, por sua vez, pela situação da oferta e da demanda. Suponhamos que o preço seja igual a 1.000 unidades monetárias. Com isso, está realizada a transação entre o fabricante e o corretor de algodão, no que se refere à compra e à venda. A isso se soma agora uma segunda transação entre prestamista e prestatário. Ao fabricante é adiantado o valor de 1.000 unidades monetárias em algodão para que ele o reembolse em dinheiro ao cabo de, digamos, 3 meses. Os juros correspondentes a 1.000 durante os 3 meses, determinados pela taxa de mercado, constituem, nesse caso, o acréscimo sobre o preço à vista. O preço do algodão é determinado pela oferta e pela demanda, mas o preço do adiantamento do valor do algodão, das 1.000 unidades monetárias adiantadas, por 3 meses, é determinado pela taxa de juros. E o fato de que o próprio algodão se converta assim em capital monetário prova ao Sr. Norman que os juros existiriam ainda que não existisse o dinheiro. Ora, se não existisse dinheiro nenhum, não existiria desde logo uma taxa de geral de juros. O Fernando que saiu aqui, então até mais, Fernando. Boa reunião aí. Então, continuando aqui. Temos aí, primeiramente, a ideia vulgar do capital como conjunto de, entre aspas, mercadorias empregadas na produção. Na medida em que essas mercadorias figuram como capital, seu valor como capital, diferentemente de seu valor como mercadoria, se expressa no lucro obtido por seu emprego produtivo ou comercial.
E ainda que a taxa de lucro guarde sempre alguma relação com o preço de mercado das mercadorias compradas e com sua oferta e sua demanda, ela é determinada ainda por outras circunstâncias completamente distintas. Não cabe a menor dúvida de que a taxa de juros, em geral, tem como limite a taxa de lucro. No entanto, o que o senhor Norman deve dizer-nos é precisamente como se determina esse limite. Determina-se, segundo ele, pela oferta e pela demanda de capital monetário, diferentemente das outras formas de capital. Ora, poderíamos continuar a perguntar: como se determinam a oferta e a demanda de capital monetário? Não resta dúvida de que entre oferta de capital mercadoria e oferta de capital monetário existe um vínculo tácito, tampouco de que a demanda de capital monetário pelos capitais industriais é condicionada pelas circunstâncias da produção real. Mas, em vez de nos explicar isso, o senhor Norman nos brinda com a sabedoria de que a demanda de capital monetário não é idêntica à demanda de dinheiro como tal. Sabedoria que provém simplesmente do fato de que nele, como em Overstone e nos demais profetas do Currency Principle, manifesta-se sempre a má consciência de que buscam, por meio de forçadas ingerências legislativas, converter os meios de circulação em si mesmos em capital e elevar a taxa de juros. Então, só para eu acho que acompanhar aqui o raciocínio, o Marx está fazendo uma crítica a essa teoria, vamos dizer assim, do currency principle, né, que ele está chamando assim, que é, na verdade, derivada da teoria quantitativa do dinheiro, que pressupõe que a quantidade de dinheiro tem uma relação em circulação na economia, tem uma relação direta com o nível dos preços, né? E aí ele está fazendo essa crítica aqui, digamos, pegando esse Norman como um exemplar, né? Só para acompanhar aqui o raciocínio, porque senão vai citando várias pessoas, acaba perdendo, né? Mas o ponto aqui me parece que é isso, né? A possibilidade de equiparar meios de circulação com capital, né? E eu acho que esse é o ponto da crítica aqui, né? Pelo que eu entendi. Mas só uma coisa assim que é bem interessante isso, porque né, se tu pega a teoria quantitativa da moeda, né, e pensa o quanto que quantidade de moeda, né, nos termos de quem a defende, né, acaba determinando o nível de preços, dado uma produção constante, né, dado que não há uma alteração da quantidade produzida, digamos assim, é engraçado digamos, o passo a mais que essa galera da teoria quantitativa da moeda está tentando dar aqui, que o Marx está criticando, né? Porque quantidade de moeda ou, digamos, oferta de crédito também poderia determinar a taxa de juros, que é onde ele quer chegar aqui. E é essa meio que a confusão, acho, que ele está querendo mostrar, assim, que a galera da teoria quantitativa da moeda acha que quantidade de moeda determina o nível de preços da economia e determina a taxa de juros também, mas entram, digamos, num argumento circular, assim, né, sem demonstrar, na verdade, nenhum dos dois, né. Eu acho que o Marx vai criticar, na verdade, tanto que determine, né, isso já faz já no livro 1, já lá, né, crítica à teoria quantitativa da moeda, dizendo que não determina o nível de preço, e aqui está demonstrando que tampouco determina a taxa de juros, né. Acho que é interessante pensar um pouco, ele está fazendo uma crítica dupla aqui, né. E como que é atual, né? Porque hoje a teoria quantitativa basicamente é a teoria monetária dominante aí nos noticiários, nos jornais, né? E agora ela aparece como problema da dívida pública, do endividamento e que vai da inflação, enfim, parece desse jeito. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui.
Passemos agora a Lord Overstone, aliás, Samuel Jones Lloyd, tentando explicar por que recebe 10% por seu, entre aspas, dinheiro, devido ao fato de o, entre aspas, capital no país ser tão escasso. 3.653. Abre aspas. As flutuações que se observam na taxa de juros provêm de duas causas. Dois pontos. De uma variação no valor do capital. Aí o Marx faz um acréscimo aqui sarcástico, né? Magnífico. O valor do capital, em termos gerais, é precisamente a taxa de juros, o que equivale a dizer que a variação na taxa de juros deriva aqui de uma variação na taxa de juros. O valor do capital, entre aspas, né, como demonstramos anteriormente, nunca foi concebido de modo teórico. Ou então, se por valor do capital, o senhor Overstone entende a taxa de lucro. E é o mesmo que se esse profundo pensador dissesse que a taxa de juros é regulada pela taxa de lucro. E aí continua, né? Então, ele diz aqui, né, que as flutuações derivam de uma variação no valor do capital ou de uma alteração no montante de dinheiro existente no país. Todas as grandes flutuações da taxa de juros, grandes quanto à duração ou ao volume, podem deduzir-se claramente das variações no valor do capital. Não há ilustração prática mais palpável disso do que a alta da taxa de juros em 1847, que voltou a se apresentar nos 2 últimos anos, entre parênteses, entre 1855 e 1856. As flutuações menores da taxa de juros, efeitos de uma variação na soma de dinheiro existente, são pequenas tanto em volume quanto em duração. São frequentes e quanto mais frequentes, tanto mais eficazes para seu fim. Fecha aspas. Aí o Marx continua. Fim que consiste precisamente em enriquecer banqueiros à la Overstone. O amigo Samuel Gurney, que se expressa de maneira muito cândida a esse respeito, perante o Committee of Lords, de 1848 a 1857. Dois pontos, 1324. Esse é o número da nota que o Marx fez, né? Abre aspas. Sua opinião é de que as grandes flutuações da taxa de juros ocorridas no ano anterior foram vantajosas para os banqueiros e os negociantes de dinheiro, ou crê que foram prejudiciais? Creio que foram vantajosas para os negociantes de dinheiro. Todas as flutuações nos negócios são vantajosas para aqueles que sabem o que está acontecendo. Fecha aspas. 1325, abre aspas. O banqueiro não deveria perder com a alta da taxa de juros, na medida em que seus melhores clientes se empobrecem? Não. Não penso que esse efeito se produza em grau considerável. Fecha aspas. E o Marx diz aqui, como é que é? Esse aqui mesmo. Eis o que falar quer dizer, na nota aqui do tradutor, né? Adiante, continuando o texto, né? Acho que temos ainda bastante texto aqui ainda, né? Então, acho que não sei se vão conseguir terminar. Talvez aqui fosse um bom momento para parar, né? Neste lugar aqui, né? E a gente conversava um pouquinho sobre o que a gente leu aqui, porque parece que aqui ele vai começar um outro desdobramento da discussão, né? Bom, mas acho que é isso. Vou fazer uma pausa aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa, colocar algum questionamento.
nos capítulos anteriores, Marx afirma que não há uma regra geral para a determinação da taxa de juros. Não há. Tá? Não sei se vocês se lembram disso. Bom, ele falou que é um fator limitante da taxa de juro, que é a taxa de lucro. Né? Foi a única coisa que eu concluí até agora. E eu sei que também não é a teoria quantitativa da moeda, etc. E que a taxa de juros é dependente da taxa de lucro. E também a taxa de lucro é limitante. Mas pelo texto dele, eu fiquei em dúvida sobre essa relação. Parece que ele não... Se ele disse, eu não peguei. Tá? A relação, porque antes ele fala que a taxa de juros não é determinável, não existe uma regra que determine a taxa de juros. Então, essa é a minha questão para colocar para vocês. Eu não sei se eu entendi o seu questionamento, Fernando, mas é que ele falou que não tem uma regra, não tem, digamos, uma lei que define a taxa de juros, e aqui você entendeu que ele está apontando... Não. Eu afirmei isso. O Marx disse que não há uma lei determinística da taxa de juro. Isso ele disse antes. E ele critica aí a teoria monetária, né? A teoria quantitativa da moeda, e também a gente sabe, antes que ele falou, que a taxa de lucro é um limitante da taxa de juros. Mas só isso que eu sei, porque o texto é mais uma crítica, até agora no texto, é mais uma crítica ao que não é, né? Do que uma afirmação do que é, da relação de dependência. Eu não vi essa relação de dependência esclarecida por ele. Talvez nem haja. Eu acho que sim. Eu já passo a palavra para a Raquel, que levantou a mão, mas só dialogando com o que você colocou, acho que a crítica que ele está fazendo, ela talvez tenha um elemento que ainda não aparece como algo positivo, no sentido de desenvolver o que se quer dizer, mas ele está dessa aproximação, dessa equalização, igualação, melhor dizendo, entre meios de circulação e capital. Eu acho que esse é o cerne da crítica dele, mas aí como que ele vai, né, positivamente construir, desenvolver essa crítica, aí não está posto aqui ainda, acho que realmente não aparece. Raquel. Então, só queria concordar também contigo, Fernando. Eu acho que é bem por aí, assim, se a gente retoma aqueles capítulos anteriores, né, o Marx falando que não tem uma lei, né, tem uma lei de determinação da taxa de juros, assim como a gente pode encontrar uma lei para determinação da taxa de lucro, a gente não vai encontrar uma lei para determinação da taxa de juros. A única coisa que o Marx fala naquele momento lá, quando está falando disso, é simplesmente que, né, a gente iria encontrar mais ou menos, assim, para a gente entender mais ou menos as flutuações da taxa de juros, a gente teria que olhar para a oferta e demanda de capital emprestável, né, que ele falava lá naquele momento, né. Eu acho que a diferença daqui, eu concordo contigo, assim, ele está fazendo meio que um argumento negativo, está dizendo que não é, por enquanto, né. E aí ele está querendo bater significativamente aqui na teoria quantitativa da moeda, só para dizer assim, né, porque a teoria quantitativa da moeda quer, digamos, quer tentar provar que tem dois braços teóricos importantes aqui, que quantidade de moedas determinaria tanto o nível de preços quanto o nível da taxa de juros, né? E o Marx está, como eu disse, acho que ele já faz a crítica lá da relação com o nível de preços no capítulo 3, lá do livro 1, e aqui eu acho que está mostrando como o simples aumento de quantidade de moeda em circulação também não é uma condição suficiente para entender aqui a taxa de juros. Mas só queria acrescentar uma outra coisa, assim, que eu acho que isso aqui parece um detalhe, mas eu acho muito importante o que o Marcos está falando aqui, assim.
quando ele comenta, ele, vez ou outra, está falando aqui, mais no início do capítulo, ele estava falando, assim, da quantidade de ouro que teve que ser evadida, né, da Inglaterra para importação de cereais, de trigo em particular, né? E ele está mencionando ali sempre 1847, ou seja, é exatamente no momento em que caem a lei dos cereais, né? Em que, portanto, a importação de ouro, desculpa, a importação de trigo, importação de ouro não, a importação de trigo se torna muito mais barata, as restrições à importação de trigo caem, né? E, portanto, facilita a importação de trigo, por isso, né, também esse movimento. E eu acho que o que o Marx está querendo mostrar aqui, conjuntamente com uma crítica à teoria quantitativa da moeda, é demonstrar assim, olha, tem uma boa parte desse ouro aí, que serviria de lastro para a moeda, que tá saindo da Inglaterra agora aqui para virar justamente importação de trigo, né? Para importar trigo tem que evadir ouro, né? Tem que sair ouro. Então ele está mostrando assim, inclusive, uma dificuldade adicional aqui para a teoria quantitativa da moeda se manter, né? Ou explicar exclusivamente a taxa de juros pela quantidade de moeda lastreada em ouro em circulação, sendo que uma boa parte dessa moeda lastreada em ouro está indo para fora da Inglaterra para importar trigo. Então ele está, inclusive, colocando acho que um elemento adicional aqui, assim, né? Mas eu concordo com o teu argumento de fundo, Fernando, que, assim, tem muito negativo aqui, o que não é, né? A formulação do que é, talvez seria exatamente o que tu falou, assim, a taxa de lucro como um limite, por enquanto, né? Isso eu sou obrigado a concordar, acho que é bem por aí mesmo. Bom, a gente chegou aqui nesse ponto, né? E aí tem aqui essa situação que vem um monte de outras coisas aqui, né? E aí encontrar um ponto mais à frente que a gente pare, dado que chegamos no nosso teto aqui, acho que talvez seria bom a gente parar aqui, né? Porque quando retomarmos, fácil de localizar e de continuar o raciocínio, né? Tudo bem? Então, pois é, mais um pontinho, ver se eu vou falar bobagem. Ele falou que a relação de dependência, quer dizer, a, a oferta e demanda está na circulação. E o juro é função do capital. Quer dizer, as relações de dependência são distintas, né? O preço, né, das mercadorias tem um fundamento e o juro tem outro fundamento, né? O fundamento está no capital e o outro está na circulação. Não sei se isso aí, se eu entendi bem a dependência da natureza dessas duas coisas, tá? São coisas que têm dependências naturalmente diferentes. Só para entender uma coisa, Fernando, está dizendo que o preço das mercadorias é dado na circulação? É isso? Só para entender É melhor. isso, o preço, na verdade, da oferta e demanda, né? Vai determinar o preço, a variação do preço, e o juro, ele tem uma determinação do juro associada ao capital, e não a variação, simplesmente a variação do preço. Quer dizer, não está na circulação de mercadorias o fundamento do juro. O fundamento do juro é função do capital. Eu acho que sim, em função de demanda, aquela expressão que o Marx usa, né? Demanda e oferta de capital imprestável, né? São dependências de naturezas distintas. E aí só o preço da mercadoria considera o preço de mercado, né? É, Especificamente, né? é E claro isso. que a gente também poderia voltar para a produção aqui, se for considerar o preço de produção, essas coisas e É, tudo mais. com isso ele quebra esse argumento circular que você citou, que a Raquel citou. Eu até destaquei esse trecho aqui, que eu acho que tem a ver com o que o Fernando estava chamando a atenção, né?
seu valor como capital, diferentemente de seu valor como mercadoria. Se expressa no lucro obtido por seu emprego produtivo ou comercial. E ainda que a taxa de lucro guarde sempre alguma relação com o preço de mercado das mercadorias compradas e com a sua oferta e sua demanda, ela é determinada ainda por outras circunstâncias completamente distintas. É exatamente isso. E aí por isso que ele vai chegar na formulação de que, reforça aqui a formulação de que a taxa de juros tem como limite a taxa de lucro. Eu acho que esse é um ponto importante, que pelo menos ele vai formulando aqui, se estava chamando a atenção, acho que é importante mesmo. Bom, então acho que vamos ficar por aqui, né? Paramos aqui na página, então, 519, né? Vamos começar aqui na 519 do PDF, né? Depois dessa citação aqui em francês, né? E continuaremos em janeiro, no ano que vem, o nosso grupo, mas é logo ali, janeiro. Agora, para a gente se despedir de hoje, puta, eu fiquei tão abatido com esse negócio da Síria que você nem imagina, cara. Não, deixa eu só pausar aqui a gravação e a gente já fala disso aqui agora. Só um segundinho.